Eu nunca fui do tipo que acredita em coisa sobrenatural. Cresci achando que história de assombração era coisa de gente com imaginação fértil demais e vida de menos. Sempre tive uma explicação para tudo. Barulho estranho à noite é o vento. Sombra no corredor é o reflexo de alguma coisa. Sensação de que alguém está te observando, ansiedade, estresse, falta de sono. Eu era esse tipo de pessoa, cético até o osso. Mas existe uma noite que eu não consigo tirar da cabeça. Uma noite que mudou completamente o jeito que eu enxergo o mundo, o jeito que eu durmo, o jeito que eu entro em qualquer ambiente fechado. Uma noite que, por mais que eu tente racionalizar, não tem explicação que encaixe direito. E eu preciso contar essa história. Não porque eu quero atenção, não porque eu acho que alguém vai acreditar em mim, mas porque guardar isso dentro de mim está me consumindo aos poucos. E talvez colocar em palavras ajude de algum jeito. Então senta aí, porque isso vai demorar um pouco. Na época, eu estava passando por um momento financeiro muito ruim. Tinha perdido meu emprego faz uns 2 meses. O dinheiro estava acabando rápido e eu estava naquela fase em que você começa a calcular quanto tempo ainda aguenta antes de não conseguir mais pagar o básico. Aluguel, comida, conta de luz, tudo começando a apertar ao mesmo tempo. Foi quando um conhecido meu me indicou para um serviço de limpeza. Não era uma empresa grande, nada formal. Era uma dessas coisas informais mesmo, onde alguém te chama para fazer um trabalho pontual e te paga em dinheiro no mesmo dia. Sem contrato, sem nota, sem burocracia. O tipo de serviço que você aceita quando está precisando e não pode se dar ao luxo de ser exigente. O contato chegou por mensagem. Uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida. Disse que tinha uma propriedade que precisava de limpeza pesada, que estava abandonada faz um bom tempo e que pagaria muito bem pelo serviço. O valor que ela mencionou era o dobro do que eu esperaria pagar por um dia de trabalho assim. Perguntou se eu topava ir sozinho, porque a propriedade era afastada e seria mais fácil assim. Hoje eu sei que deveria ter desconfiado nesse momento. Propriedade afastada, ir sozinho, pagamento acima do normal... São todos sinais que, em retrospecto, gritam que alguma coisa está errada. Mas na época, com as contas atrasadas e a geladeira quase vazia, eu não pensei 2 vezes. Confirmei, pedi o endereço, recebi uma planta básica da casa junto com algumas instruções gerais sobre o que precisava ser feito e combinei de ir no dia seguinte, de manhã cedo. A noite antes eu quase não dormi. Não por pressentimento, nada assim dramático. Era aquela ansiedade normal de quem está desesperado para conseguir uma grana. Fiquei pensando no que ia encontrar, imaginando uma casa velha cheia de poeira, talvez móveis velhos espalhados, coisas que alguém deixou para trás. Trabalho pesado, sujo, cansativo, mas nada fora do comum. Se eu soubesse o que ia encontrar de verdade, jamais teria colocado o pé naquele lugar. Acordei antes do alarme. O céu ainda estava escuro quando saí, com o material de limpeza no banco de trás e um café que mal tinha esfriado na mão. Dirigi por quase 1 hora. Os primeiros 40 minutos eram estrada normal, com movimento, postos de gasolina, vida. Depois disso, virou uma estrada secundária. Depois, virou uma de terra batida. E quanto mais eu avançava, mais o sinal do celular ia sumindo, barra por barra, até desaparecer completamente. Tinha anotado o endereço no papel antes de sair justamente por isso. A casa apareceu do nada, como se estivesse esperando por mim atrás de uma curva. Era grande, maior do que eu esperava para uma propriedade particular. 2 andares, janelas escuras, uma varanda na frente com parte da madeira podre e curvada pelo tempo. A pintura tinha descascado tanto que era impossível dizer qual era a cor original. Algum tom claro, talvez bege ou amarelo, mas tão desgastado que parecia cinza por todo lado. Tinha uma árvore enorme do lado esquerdo, com os galhos todos retorcidos na direção da casa, como se tivesse sendo puxada por ela durante anos. Eu parei o carro, desliguei o motor e fiquei sentado por um momento olhando para aquela construção. O silêncio era absoluto. Nenhum pássaro, nenhum inseto. Só o vento passando baixo por entre os galhos daquela árvore. Respirei fundo, saí do carro. A pessoa que me contratou tinha deixado a chave numa caixinha de metal fixada do lado da porta, exatamente onde ela disse que estaria.
Peguei a chave, destravei a fechadura e empurrei a porta. O cheiro foi a primeira coisa. Não era cheiro de poeira, não era cheiro de mofo, que é o que você esperaria de uma casa fechada por tempo demais. Era um cheiro que eu nunca tinha sentido antes e que, até hoje, eu não consigo descrever com precisão. Algo entre queimado e podre, com uma camada por baixo que lembrava alguma coisa orgânica, como carne, mas diferente, mais antigo, como se o cheiro em si fosse mais velho do que a casa. Tampei o nariz com a barra da camiseta, acendi a lanterna do celular e entrei. A sala era enorme e praticamente vazia. Tinha uma poltrona velha encostada num canto, o tecido rasgado com o recheio saindo em pedaços. Uma mesa de centro com uma das pernas quebradas, inclinada para o lado. O assoalho de madeira rangia em quase cada passo que eu dava. Mas o que me parou na hora foram as paredes. Tinha marcas nelas, por toda parte. Riscões fundos, como se alguém tivesse passado algo pontiagudo na madeira com muita força e muita determinação. Não eram aleatórios. Tinha um padrão claro, uma sequência que eu reconheci imediatamente. Grupos de 4 riscões verticais, com um na diagonal cruzando, igual ao que se faz para contar dias, só que em quantidade absurda. Cobriam praticamente todas as paredes da sala, do rodapé até onde os braços alcançariam. Eu fico olhando por um bom tempo. Conto mentalmente alguns grupos. Paro de contar quando passo de 500 e percebo que ainda tem muito mais. Tento achar uma explicação racional. Talvez algum animal tivesse ficado preso ali. Talvez fosse algum tipo de decoração excêntrica que alguém achou interessante. Talvez fossem marcas antigas de alguma coisa que eu simplesmente não entendia o contexto. Mas lá no fundo, alguma coisa em mim sabia que não era nada disso. Aquilo era contagem. Alguém tinha ficado naquele lugar e contado cada dia que passava. Sacudo a cabeça, pego o material de limpeza e começo a trabalhar. Decido começar pela sala, depois a cozinha e subo para o segundo andar por último, como as instruções indicavam. Trabalhei por quase 1 hora na sala. A poeira era grossa, densa, o tipo que levanta no ar e fica parado por muito tempo antes de assentar. Tive que abrir a janela do lado para conseguir respirar melhor, e mesmo assim passei esse tempo todo tossindo de vez em quando. As marcas nas paredes eu tentei ignorar. Fui ficando razoavelmente bom nisso durante essa primeira hora. A cozinha foi onde as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Tinha comida lá. Comida de verdade, não só resíduos ou embalagens vazias. Uma panela no fogão com algo dentro que tinha solidificado de tanto tempo. Uma camada grossa e escura que eu não conseguia identificar. Pratos na pia com restos que tinham desidratado e endurecido. Uma tigela na mesa com o que provavelmente foi fruta em algum momento. Uma massa murcha e enegrecida. Mas o que me travou foi o copo. Um copo de vidro comum, ao lado da pia, com o fundo ainda úmido. Não úmido de chuva, não úmido de vazamento. Úmido como fica um copo quando você o usa e deixa ali. Aquela umidade que ainda não secou completamente. Mas a casa estava fechada, trancada com chave. E a pessoa que me contratou disse que estava abandonada faz tempo. Então quem tinha usado aquele copo? Eu fico parado olhando para ele por mais tempo do que eu devia. A mente começa a trabalhar rápido, tentando construir explicações. Talvez a pessoa que me contratou tivesse vindo antes de mim para verificar alguma coisa. Talvez houvesse outra entrada. Talvez eu tivesse julgado mal e o copo tivesse simplesmente ficado assim por conta da umidade do ambiente. Talvez, sempre talvez. Aí eu ouço um barulho, de cima, do segundo andar. Era leve, mas claro o suficiente para não ser dúvida, como algo sendo arrastado pelo chão. Um único movimento, longo e lento, de um lado da parede até o outro. E depois, silêncio. Meu coração dispara. Fico completamente parado com o pano de limpeza ainda na mão, ouvindo. 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, nada mais. Tento me convencer. É o vento, é a estrutura velha da casa se acomodando, é um animal que entrou por alguma fresta no telhado. Qualquer coisa menos a alternativa que meu cérebro estava insistindo em considerar. Volto a trabalhar, mais rápido agora.
termino a cozinha. Passo por um corredor comprido que ligava a cozinha ao restante da parte de baixo. As paredes do corredor também tinham marcas, mas menores, mais espalhadas, como se quem fez tivesse menos espaço ou menos energia. Limpei um banheiro pequeno embaixo que estava num estado péssimo. Espelho rachado, torneira enferrujada, uma toalha pendurada no gancho que devia ter sido branca em algum momento. Evitei olhar para o teto. Evitei pensar no barulho lá em cima. Foi no corredor que eu encontrei a porta. Ela não aparecia na planta que a pessoa tinha me mandado. Era uma porta pequena, quase escondida embaixo da escada principal, pintada exatamente da mesma cor da parede, sem maçaneta aparente, sem nenhuma indicação de que existia. Se a luz da minha lanterna não tivesse pegado o reflexo de um pequeno puxador de metal quase invisível, eu provavelmente teria passado por ela sem notar. Eu devia ter passado por ela sem notar. Mas fiquei olhando para ela por um tempo. Passou pela minha cabeça não abrir, continuar o trabalho e ir embora sem saber o que tinha do outro lado. Uma parte de mim queria muito fazer isso, mas outra, maior, precisava saber. Sempre fui assim. Detesto deixar lacunas abertas. Puxei o puxador. Tinha uma escada descendo, estreita, de madeira, com degraus que pareciam frágeis demais para sustentar o peso de uma pessoa. Lá embaixo, escuridão total. O cheiro, que já era ruim na casa, ficou consideravelmente pior quando aquela porta abriu. Mais denso, mais pesado. Apontei a lanterna e desci com cuidado, testando cada degrau antes de colocar o peso. O porão era um cômodo pequeno, sem janelas, com paredes de pedra úmida. O teto era baixo, quase tocando minha cabeça. No centro do cômodo tinha uma cadeira comum, de madeira, virada de costas para mim, de frente para a parede, com pedaços de corda amarrados nos braços, corda que tinha sido cortada no meio, não desamarrada, cortada com força, de um jeito que deixou as extremidades desfiadas e soltas. Me aproximo devagar, passo pela cadeira e olho para a parede para onde ela estava voltada. Era coberta de escrita, não de marcas como as de cima. Era texto, palavras, linhas e linhas apertadas, escritas com algo fino, quase como uma agulha ou um prego, em letras pequenas e irregulares, que só eram legíveis se você chegasse bem perto. E era a mesma frase, repetida centenas de vezes, do teto até onde os pés de alguém sentado naquela cadeira alcançariam o chão. Linhas e mais linhas, algumas mais firmes, outras mais fracas, como se tivessem sido escritas em momentos diferentes, com energias diferentes. Eu ainda estou aqui. Eu li aquilo 3 vezes seguidas antes de conseguir me mover. Subi aquelas escadas mais rápido do que desci. Não corri porque as pernas não respondiam direito, mas foi quase isso. Fechei a portinha embaixo da escada e recuei até o meio do corredor. Encostei as costas na parede e fiquei ali, tentando controlar a respiração. A mente ia em disparada. Quem escreveu aquilo? Quem tinha ficado amarrado naquela cadeira? Por quanto tempo? Como saiu ou se saiu? O copo úmido na cozinha, os passos lá em cima. Tudo junto, ao mesmo tempo, num barulho interno que não deixava eu pensar direito. Fiquei parado por uns 5 minutos. Depois decidi. Ia terminar o que podia terminar no andar de baixo, pegar meu material e ir embora. Não precisava subir. A planta dizia que o segundo andar tinha 3 quartos e um banheiro. Podia dizer para a pessoa que contratou que não se sentia confortável terminando sozinho, que precisaria de mais alguém, inventar qualquer desculpa plausível e ir embora com a parte do pagamento que já tinha sido adiantada. Isso era o plano. Aí meu celular vibrou. Eu olhei para a tela esperando não ter sinal, que fosse alguma notificação antiga que tinha chegado em atraso. Mas tinha uma barra de sinal, fina, instável, e era uma mensagem nova, de quem me contratou. Você já chegou no segundo andar?
Eu li aquilo e senti o estômago virar. Como ela sabia que eu ainda não tinha subido? A gente não tinha falado desde o dia anterior. Eu nunca disse onde eu estava na casa, em nenhum momento. Não tinha câmera, pelo menos nenhuma que eu tivesse visto. E mesmo se tivesse, como ela estava acompanhando? Fiquei olhando para a mensagem por um tempo que provavelmente foi mais longo do que pareceu. Depois respondi com calma, tentando não deixar o medo aparecer no texto. Ainda não, logo vou. Os 3 pontinhos apareceram na tela. Ela estava digitando. A resposta demorou uns 10 segundos. Não sobe. 2 palavras, sem ponto, sem explicação. Sem por favor, ou se puder, ou qualquer coisa que suavizasse. Só aquilo. Mandei de volta. Por quê? Tá tudo bem? Nada. Os 3 pontinhos não apareceram. Esperei 5 minutos. 10 minutos. A barra de sinal sumiu de novo. Tentei mandar outra mensagem. Não foi. Liguei pro número, caiu direto na caixa postal. Fiquei olhando pro celular sem saber o que fazer com aquela informação. E foi aí que o barulho voltou. Passos. Dessa vez eu consegui identificar claramente, sem margem de dúvida. Passos lentos, pesados como de alguém que está se movendo sem pressa nenhuma, indo de um lado ao outro do segundo andar, parando, recomeçando, pausando em cima da escada por um momento que me gelou completamente. E então indo na direção do fundo do corredor. Eu sabia que devia sair. Qualquer pessoa razoável teria saído. Mas tem uma coisa que acontece quando o medo ultrapassa um certo limite. A lógica sai pela janela. E o que sobra é uma necessidade primitiva e completamente irracional de entender o que está acontecendo. Não conseguia ir embora sem ver. Era mais forte do que eu. Peguei o cabo de vassoura que tinha trazido, só para ter alguma coisa na mão, e fui até o pé da escada principal. Olhei para cima. O corredor do segundo andar se abria no topo, comprido e escuro, com 3 portas fechadas dos lados e uma no fundo. A minha lanterna alcançava até mais ou menos a metade do corredor. O resto era sombra. Comecei a subir devagar. Cada degrau rangia de um jeito diferente, e eu tentava pisar perto das laterais, onde a madeira costuma ser mais firme. Segurei o corrimão com uma mão e a vassoura com a outra. Quando cheguei no topo, parei. O silêncio era total. Aquele tipo de silêncio que não é ausência de som, é uma presença em si, pesado, consciente. As 3 portas laterais estavam fechadas. A porta do fundo estava entreaberta, uma fresta de uns 10, 15 centímetros, escuro do outro lado. Apontei a lanterna para a fresta e vi a mão. Uma mão segurando a borda interna da porta, dedos longos, pálidos, completamente imóveis. Só a mão, nenhum braço visível, nenhuma figura, nenhum rosto, como se a mão em si tivesse chegado ali sozinha e ficado esperando. Eu congelo, não consigo respirar, não consigo formar um pensamento. A única coisa que existe naquele momento é aquela mão e o espaço entre mim e ela. Fico assim por uns segundos que pareceram muito mais longos. Então a mão se move. Devagar, sem pressa. Os dedos deslizam pela borda da porta de cima para baixo, num movimento lento, quase mecânico. E enquanto os dedos descem, a porta começa a se abrir mais. Eu não tomei nenhuma decisão consciente. Meu corpo simplesmente se moveu. Desci aquela escada sem me lembrar de ter dado um passo. Atravessei o corredor, atravessei a sala, atravessei a varanda. Desci os degraus da entrada, tropeçando no último. Entrei no carro, enfiei a chave na ignição com a mão tremendo tanto que demorei 3 tentativas. O carro arrancou. Saí pela estrada de terra sem olhar pelo retrovisor. Não uma vez, por mais de 40 minutos, enquanto a estrada de terra virou asfalto, e o asfalto virou estrada com movimento, e o movimento virou sinal de celular voltando barra por barra, eu não olhei uma única vez para o retrovisor. Fiquei sentado no carro em frente à minha casa por quase 1 hora depois de chegar. Não conseguia sair. As mãos ainda tremiam. A imagem daquela mão na porta passava em loop, os dedos descendo devagar pela madeira, a porta se abrindo mais.
Tentei ligar de novo para a pessoa que me contratou quando o sinal voltou. Nada. Mandei mensagem. Nada. Esperei até a manhã seguinte. O número estava fora de serviço, como se nunca tivesse existido. Nas semanas seguintes, fiz o que qualquer pessoa que não consegue dormir direito faz. Fui atrás de respostas. Pesquisei sobre a propriedade. Levei tempo porque não tinha muito para trabalhar. Nenhum nome claro, nenhum documento que a pessoa tinha compartilhado comigo. Mas, eventualmente, combinando o que eu me lembrava da estrada com algumas buscas específicas, achei alguma coisa. Um registro antigo, de muitos anos atrás. A casa tinha sido palco de um desaparecimento. Uma pessoa que morou lá por um período foi dada como desaparecida. O caso nunca foi resolvido. Nenhuma explicação oficial, nenhum suspeito identificado, nenhum corpo encontrado. A última informação que existia no registro era um detalhe que eu não esperava encontrar. Vizinhos, e eram vizinhos distantes porque a casa era afastada, relataram ter ouvido barulhos vindos de dentro da propriedade por semanas depois do desaparecimento ser registrado. Batidas, arranhões, sons que eles descreveram como alguém tentando se comunicar de dentro. Ninguém foi investigar na época. A casa ficou fechada. Eu sentei com esse registro aberto na tela por um longo tempo. Pensei na cadeira no porão, na corda cortada, nas centenas de dias marcados nas paredes da sala, na frase repetida até o teto do porão, escrita com algo pontiagudo, linha por linha, com a força e a desesperança de alguém que não tem mais nada para fazer além de deixar uma prova de que existiu. Eu ainda estou aqui. Pensei no copo úmido na cozinha, nos passos, na mensagem estranha, na mão na porta. E pensei numa pergunta que ainda não me deixa dormir direito. A pessoa que me contratou disse que a casa estava abandonada. Mas alguém sabia do copo. Alguém sabia onde eu estava na casa. Alguém disse para eu não subir como se soubesse o que eu ia encontrar, ou como se soubesse o que estava lá e não quisesse que eu chegasse perto. A questão não é quem escreveu aquilo nas paredes do porão. A questão é, quando eu abri aquela porta e desci as escadas, será que quem escreveu ainda estava lá, escondido em algum canto que minha lanterna não alcançou, me observando enquanto eu lia aquelas palavras? E se estava, o que aconteceu quando eu fui embora e a casa ficou fechada de novo? Às vezes, tarde da noite, quando o silêncio fica pesado demais, eu fico pensando nisso. Não só no que eu vi, mas no que pode ter ficado para trás quando eu saí acelerando por aquela estrada de terra sem olhar para o retrovisor. Porque tem uma coisa que eu aprendi naquele dia. Algumas portas você não devia abrir, mas uma vez que abre, o que tem do outro lado não some só porque você foi embora.